Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, espero que todos estejam bem. E hoje eu estou presente com o honorável Vanderlei Teixeira, do Chovendo Sapos. Vanderlei, como você está? Oi, gente. Hoje é o episódio número 28 do Arquivos Nicole Kidman e o nosso destaque vai ser O Pacificador. Filme produzido em 97, vou acessar aqui alguns dados da época. Ele foi produzido e lançado eu falei 2007? Não, 1997, tô ficando louco já. O Pacificador foi produzido e lançado em 2000. Não! O Pacificador foi produzido e lançado em 1997, estreou dia 23 de setembro de 97 nos Estados Unidos. Na verdade, foi uma premiere que aconteceu no dia 23 de setembro, aí 26 oficialmente foi lançado nos cinemas. E ele debutou na época ali em primeiro lugar nas bilheterias, e na segunda semana ele caiu para terceiro, perdendo a liderança por Beijos que Matam, né, com o Morgan Freeman e a Ashley Judd. Que mais nós temos aqui de informações? No Brasil, o filme ele foi lançado quando? Dia 8 de dezembro de 98? Não, isso aqui foi no VHS. Deixa eu ver aqui. É que não temos os dados em relação ao lançamento do filme aqui no Brasil nos cinemas, mas no formato de vídeo ele foi lançado ali no fim de 98. Eu acho que também era a primeira direção de longa da Mimi Leder, não? Eu Eu me lembro acredito dela que ela quando... fez algo antes, viu? Né? Mas vamos avaliar aqui. A Mimi Leder é uma diretora que o filme mais popular dela talvez seja, né, Impacto Profundo, que eu particularmente amo. É meu filme catástrofe favorito de Hollywood. Eu acho que ela fez muita TV, talvez, né? Foi, ela dirigiu Plantão Médico, já É, conheci o Chloe daquela época. A West Wing exatamente. também, eu acho que fez umas coisas. Uhum. É isso mesmo, ela fez vários projetos televisivos e esse filme marcou a estreia dela nos cinemas como diretora. Ela fez depois Impacto Profundo, um filme que coincidiu ali com o Armageddon, né, como chamamos aqui, né, do Michael Bay, e acabou meio sugado assim, embora comercialmente teve um bom desempenho. E aí teve aquele horrível, né, A Corrente do Bem, eu Suprema? acho. Ah. Eu particularmente acho pavoroso aquele filme, mas eu sei que ele é amado aí por muitas pessoas. Mas Eu tenho notícia recente dela, tipo, aquele Suprema também com a... Ah, esqueci o nome daquela menina do Felicity Jones. Felice Jones. Ela tem alguns episódios do Leftovers, que ela é produtora executiva, né? O Morning É, Show também. muitos É consideram interessante. Leftovers o melhor trabalho que ela É apresentou até aqui, né? fabuloso o que ela faz. Né? Infelizmente eu não acompanhei a série, mas ela tem um histórico assim, bem interessante, né? Por É, TV, Plantão Médico, já citamos também. Shameless, ela assumiu a direção. sim, também. O mais recente mesmo foi The Morning Show. É, E é curioso, assim, destacar o nome dela, porque, vamos lá, né? É um filme de 97, do gênero ação, dirigido por uma mulher, que é estreante aí no formato de longa-metragem de ficção para cinema. E eu acho que é uma escolha que influencia muito aqui, não somente digamos, a escalação da Nicole Kidman, mas também a maneira como ela se apresenta, a personagem dela se apresenta aqui na história, cuja sinopse aqui do DVD diz: os superastros George Clooney e Nicole Kidman disparam faíscas quando juntam suas forças para deter um terrorista nuclear nesta explosiva aventura de ação. Quando um misterioso acidente acontece com um trem carregado de ogivas nucleares na antiga União Soviética, a doutora Julia Kelly, interpretada pela Nicole Kidman, especialista americana em armamento nuclear, descobre que se trata de um diabólico plano para roubar as bombas atômicas. Para ajudar a recuperá-las, é escolhido o coronel Thomas DeVoe,
o George Clooney, cujo estilo agressivo bate de frente com as maneiras diplomáticas de Kelly. Deixando de lado suas diferenças e o romance que estava começando, eles correm contra o tempo para encontrar a última bomba a explodir nos degraus da ONU, um apocalíptico thriller da diretora Mimi Leder. Coisa do romance tá equivocada, a gente até pode conversar mais também a respeito disso, que eu acho uma coisa bem interessante também, que talvez seja um movimento também da presença da Mimi Leder como diretora aqui, né? Mas, Vanderlei, a gente vai seguir aqui a nossa velha tradição de relembrar como foi a nossa experiência inicial aí assistindo o Pacificador pela primeira vez. Eu acho que a minha já foi, não foi obviamente não foi no momento que foi lançado, foi já quando eu era um adolescente. Eu não sei como foi para você. Aí foi um pouco tardio, eu acho. Eu acho mais ou menos também um adolescente. Mas assim, eu me lembro de ter me só. Porque assim, eu tenho sentimentos dúbios por esse filme desde a primeira vez que eu tive contato com ele. Assim. Eu me lembro de ter tido acesso a ele em locadora, mas não ter conseguido assistir. Por questões, acho, particulares mesmo. Eu acho um pouco chato. Eu confesso que eu não me interesso muito pela temática do filme, por como é essa coisa de gabinete, de pessoas acertando questões geopolíticas, Rússia, nunca foi uma coisa muito atraente naquela época para mim. E eu me lembro de ter tentado assistir uma vez, não ter encarado muito, assim. Eu acho que quando eu tive a primeira vez que eu consegui assistir ele todo, foi nessa fase de fã de Nicole Kidman, dando conta da filmografia dela. Assim. Uhum. Mas desde aquela época eu tenho sentimentos dúbios, assim, porque não é um filme que eu também tenha olhe e veja coisas, erros crassos, assim, ou coisas muito ruins para dizer, assim. Eu acho que é uma questão mais de gosto mesmo, de coisa pessoal, assim, com gênero, Uhum. enfim. Eu tenho. Quando eu assisti, eu achei um filme assim, bem ok mesmo, Sim, assim, bem razoável. Uma coisa assim, meio Sessão da Tarde, que às vezes você até assiste meio distraído, assim. Eu admito que nessa revisão talvez eu não tenha nem me atentado muito ao próprio plot, como ele vai se desenvolvendo. Eu admito que nessa revisão eu fiquei mais atento assim, a algumas escolhas narrativas e também de direção é, que me faça assim, reconhecer que assim, de fato aqui está rolando uma perspectiva diferente, uma perspectiva até mesmo feminina dentro de um gênero sim, majoritariamente masculino. E até também queria ver se existia ali alguns indícios que eu talvez não tenha percebido no passado, de, sei lá, uma abordagem até mesmo mais feminista assim, em relação à história desse filme e como isso era feito já nos distantes anos 90, né? E acho que, se eu não me engano, acho que só existe ali dois momentos mesmo em que existe uma expressão mais explícita em relação a um teor de repente feminista, sabe, dentro dessa abordagem de certa forma bastante surrada, né, de bastidores, de tensões geopolíticas que se passam ali em segredo, enquanto tem a figura ali de um presidente, né, que é sempre mencionada, mas nunca de fato explorada ou apresentada ao público, né? É uma coisa feita muito por bastidores para que não ganhe uma propagação diante do público, né? Diante da sim. imprensa. E obviamente quando assisti esse filme na minha adolescência eu estava pouco interessado nisso, era Nicole Kidman, né, que o chamaria para o filme. E aí agora nessa revisão fiquei mais atento a isso. Achei assim,
Continua para mim um filme bastante razoável, assim, às vezes bem chato em alguns momentos, Sim. mas ao mesmo tempo eu achei umas escolhas assim, bem interessantes, sabe? O fato de ele levar basicamente 20 minutos para apresentar os protagonistas dessa Sim, isso é legal. história. Eu gosto muito da maneira como as sequências de ação são preparadas aqui, com realmente poucas ali, incluindo intervenções de truques digitais. Sim, Acho que o que fica mais perceptível ali são explosões, né, do sim. prólogo e também de um helicóptero. E tudo muito prático, né? Uma coisa. É, Você vê que tem uma. Existe todo um aparato físico mesmo, assim, não é digital, né? é, uma É coisa que interessante. infelizmente eu sinto muita saudade no cinema de Sim, ação que hoje é feito, né? Às vezes até alguns filmes assim que de certa forma retomam um pouco esse espírito, mas em relação Nola. a sequências de lutas corporais, né? Você Sim, vê o sim. Atômica, o John Wick com todo aquele trabalho O de Nola, eu dublê. acho que ele, assim, apesar de ter umas coisas dele que eu não gosto, mas ele também procura, às vezes, isso, né? De evitar, usar o mínimo possível de intervenção Uhum. digital. É. E nos extras, nos pouquíssimos extras que contém nesse DVD, dá para você ver ali Sim, é. que aquela cena de perseguição automobilística é tudo feito ali na raça. É, Até fiquei surpreso, tem uma cena em que de fato tem um carro em alta velocidade, tá o George Clooney, a é. Nicole Kidman dentro, outra que o carro que eles estão tá prensando um outro, né? E assim, é tudo Assim, feito na raça mesmo. assistindo esses extras, assim, é um contraste para mim, às vezes, porque você percebe como o processo foi descontraído e, em contraste, você tem um filme que é muito sério, né? O tempo É. inteiro é muito sério, os personagens são muito sérios, não tem muito espaço ali para relaxar, para, sabe? Estão lidando com coisas muito graves, muito. E dentro desse aspecto, né, da ausência basicamente total, né, do humor, eu acho que até me incomoda muito até o próprio George Clooney aqui, né, porque eu acho que ele ainda estava bastante cru, ele ainda não Hum, era, ele era mais o galã ali de Plantão Médico, ele não era ainda aquele galã que se formou quando explodiu ali o 11 Homens e um Segredo, né, em 2001. Então, tem algo assim na presença dele para mim que não funciona. Eu acho que ele ainda não estava com ah, uma persona preparada e também é um filme que não permite que ele de certa forma se comporte tanto aí como esse sujeito. Até tem esses momentos, né? Mas ele não é necessariamente malicioso, galanteador. Ele é sim. mais colocado nessa posição mesmo de um sujeito um tanto truculento que resolve ali as coisas com os próprios punhos, quando a parte burocrática, né, que é defendida ali pela personagem da Nicole Kidman, já não é mais efetiva na Mas acho resolução que das o coisas. filme ele também procura se apoiar nessas personas dos dois, assim. Por exemplo, o personagem dele é aquela figura meio bom vivant, né? Que quebra alguns protocolos ali da farda, né? Do coisa militar e Hum, tal. A personagem dela é aquela figura extremamente inteligente e comprometida com o trabalho, compenetrada e tal. E que são personalidades que a gente. Eu acho que ele se aproveita um pouco também das personalidades dos próprios Clooney daqui, fora ali do filme, né? Pra sim. isso, assim. Eu gostei dele, eu confesso que eu não tive muita. Eu acho, eu tenho muita sensação de que ainda é um astro em processo de Sim, formação, sabe? Eu estou tentando lembrar aqui, pegar aqui a idade que a Nicole Kidman fez esse filme. Provavelmente ela gravou quando estava entre 28 e 29 anos. Aí o lançamento aconteceu sim, quando ela já estava com 30. E, e acho curioso também que ela faz uma personagem assim que impõe uma autoridade, uma autoridade, uma uhum, maturidade
que até me faz ver assim como uma mulher mais velha do que Do realmente que ela é, né? uhum. Eu achei interessante essa escalação. E aí, dos momentos que eu falei, né, em que existe um feminismo mais explícito, acho que só tem mesmo no começo ali, quando ela diz, né, que agora você, ela diz para um dos sujeitos, né, agora você vai Uhum. precisar obedecer às ordens de uma mulher, né? Sim. E É tem aquela coisa também. dela ser física nuclear, né? Uma área. E física nuclear trabalhando pro, pro governo americano, né? E, tipo, é aquela coisa que é um ambiente extremamente áspero para uma mulher, né? E está sempre colocado no filme, assim. Achei interessante, porque assim é inserido ali num discurso, mas ele é encaixado assim com a naturalidade, mas também Sim, com a sim, possibilidade que existia naqueles tempos, né? Eu acho que se sim, fosse sim. um filme feito hoje em dia, acho que seria talvez um pouquinho insuportável, assim, em relação à maneira explanativa como Sim. isso seria colocado. Agora me incomoda, não sei a você, assim, me incomoda um pouco nesse. Sempre me incomodou muito nesse filme. E me incomodou de novo na revisão, acho que vai me incomodar sempre. Que é uma coisa que também me incomoda no outro filme, que é. Acho que passa ele pelo mesmo gênero que é Intérprete. É a maneira como ele constrói uma tensão sexual entre os personagens, mas não concretiza absolutamente nada entre eles, assim, sabe? Até o fim. Aqui eu acho que ainda fica um pouco mais evidente de que talvez ali depois dessa situação eles venham dar prosseguimento a algum tipo de relação. Uhum. Mas o fato do filme oferecer essa tensão entre eles, né, deles serem essas figuras um pouco opostas, mas que trabalham muito bem juntos, justamente nessa coisa da complementaridade, mas de não concretizar muito essa relação que a gente percebe um pouco pela química do casal e pela maneira como o filme constrói, que tem alguma coisa ali além da coisa do trabalho. Uhum. E eu vejo isso na intérprete, vejo isso nesse filme, e às vezes eu fico um pouco. Fica para mim um pouco de incômodo, às vezes, isso. Não sei se para tu também fica. Eu tenho uma opinião diferente, Vanderlei. Eu acho que Hum, até nos pontos iniciais, que eu até citei a questão da sinopse apontar ali como um, um romance assim, que se estabelece sim, logo no primeiro encontro, eu realmente não vejo assim uma. Eu não sei se de repente existia a intenção disso, ou se o fato de eu ficar atento a outros detalhes dessa revisão me fez negligenciar uma atenção maior a isso, mas realmente não vejo assim uma aí eu, tensão por sexual exemplo, entre esses ele, personagens. essa coisa dele entrar no gabinete dela e perceber as flores, e as flores ser Uhum. evidentemente de um outro relacionamento dela, Uhum. a conversa ali no avião, sabe? O que me incomoda não é necessariamente que eu acho que Uhum. deva se concretizar alguma coisa, que deva existir alguma coisa, mas o que Sim. me incomoda é o fato do filme Sugerir aí não ir sugerir isso, adiantar. levar a gente para esse lugar e não efetivar nada, sabe? Não mostrar nada disso. Eu confesso que é uma coisa que me incomodou nesse filme, me incomoda no intérprete também. Né? Essa Como, cena, por exemplo, que você traz do momento que ele adentra ali o gabinete dela e vê aquelas flores, acho que para mim serve muito mais para explorar, para informar que essa é uma mulher que realmente abdicou de tudo para aquele trabalho, do que necessariamente para sugerir ali um início de um possível interesse amoroso ali que e ele é aquele pudesse sujeito surgir entre eles. invasivo, né? Que tá Ele ali. também tem isso também. Hum. Eu acho que aí é um dos momentos que o filme abre brecha para aquele É. George Clooney mais malicioso ali que a gente tá mais que a gente conhece hoje em dia, né? Mas assim, eu não realmente não vi assim tensão, um choque assim Ah, eu não entre eles que sei. fosse além do compromisso profissional. Lógico que a conclusão do filme abre assim as brechas para Sim. que algo possa acontecer, mas durante o filme eu admito que não, eu até pensei assim que fosse uma escolha. Eu sei que a Mimi Leder Deliberado não está dela. necessariamente envolvida no roteiro,
ela não está. É um, é um roteiro que foi baseado em um artigo de Leslie Cockburn. Não, deixa eu só verificar se Leslie vem de um homem ou de uma mulher. Porque Leslie lá fora pode É. ser tanto o nome de uma mulher quanto de um homem. Deixa eu ver se o Google me ajuda nessa. Mas, enfim, aí tem baseado nesse artigo e sendo por dois homens, de Andrew Cockburn, provavelmente tem parede. Ah, não, desculpa, o artigo é escrito por Leslie e Andrew Cockburn. E o roteiro é feito pelo Michael Schiffer. Schiffer. Essa Leslie é uma mulher aqui, pelo que o Google, uma Uhum. jornalista, pelo que o Google Imagens me joga. Talvez o Andrew seja o marido dela, não sei. É o marido dela, sim, exatamente. As Feito conexões, por um John casal de Wells é o jornalistas. produtor, né? Oi? As conexões aqui, o John Wells é produtor, não foi ele que tava por trás daquele Olhos da Justiça? É algo que a gente discutiu É, antes de gravar, que é bastante interessante também, é que o Pacificador foi o primeiro filme da DreamWorks, né? Que é sim, uma sim. companhia inaugurada pelo Steven Spielberg. E aí eles investiram assim, né, como um projeto inicial aí do estúdio, ele custou 50 milhões de dólares. E ele não animou assim tanto em termos de bilheteria lá nos Estados Unidos, mas mundialmente ultrapassou aí a bilheteria de 100 milhões de dólares. Eu acho que bastante gente viu em vídeo, né? Acho que o George Clooney também É, tem um grande apego, né? Nicole Kidman estava se tornando aí, né, uma estrela hollywoodiana. eu tinha interesse, eu queria ter visto mais os dois juntos trabalhando em outras coisas, porque sempre me pareceu, acho que ela mesma relata isso, né, nos extras, assim, que Sim. ele é o tipo de pessoa que quando você trabalha e que você se torna amigo, assim, não é uma coisa que fica só ali naquela obra específica. E eu me lembro de alguns encontros dos dois, assim, depois desse filme, aquela coisa do Clooney na época que ele era o solteirão e falando que da aposta da Nicole e da Michelle Pfeiffer, a relação Eu poderia lembro se de uma casar, né? historinha assim. É. Acho que uma Eu aposta que queria ter envolveu visto os ela, dois juntos. Sandra Bullock, e talvez a Julia Sim. Roberts, se eu não me engano. Eu Uma queria ter coisa visto envolvendo. mais os dois juntos em outras coisas. Assim, porque essas cenas de bastidores também mostram outra vibe, uma vibe bem diferente da do filme, né? Uma coisa mais descontraída. Parecia um set mais descontraído, tinha mais humor. Você fica imaginando eles em outros filmes de outros gêneros, assim, sabe? Uhum. Por que que não fizeram, sabe? Uma coisa assim. De fato, eu acho que é uma parceria que seria interessante ser repetida, até mesmo em um gênero diferente, né? Sim, sim. Eu lembro que você citou a intérprete, eu estava me lembrando também como foi a recepção dele na época, e muitos criticavam também uma certa falta de química entre eles, né? Porque você tinha o Sean Penn, né? É, já no momento que ele de fato já estava sendo efetivado ali como um dos grandes atores em atividade, e a Nicole Kidman, uma das grandes atrizes, É, algo efetivado ali a partir do Oscar que ela recebeu por As Horas. E eu lembro que muitas pessoas foram assistir a intérprete acreditando que naquele filme existiria um relacionamento amoroso entre eles, dentro sim. daquela trama de espionagem, que é algo que definitivamente não acontece. Não tem. E que eu gosto também do filme justamente por causa disso, mas Mas teve eu um acho beijo que engraçado, eu foi acho que deletado. eu acho curioso que para mim funciona bem melhor assim a dinâmica, a Sim. química que Nicole Kidman tem com Champagne Intérprete do que a Nicole Kidman com George Clooney aqui, porque eu não sei, eu não É mesmo, consigo velho. vê-los assim como figuras muito niveladas. Eu repito, acho o Ah, George Clooney meio cru aqui, sabe? eu acho interessante os dois juntos, assim. Eu acho que tem uma complementariedade legal ali, assim, É. do Eu que acho cada um engraçado, representa. né, falar que eu achei engraçado que acho que parece que a Nicole Kidman até ganha mais do que ele, né, para fazer esse filme agora. Não sei. Não. Parece que foi. Ela recebeu um salário maior do que ele. E aí é um pouco de spoiler também, mas algo que também gostaria de citar, que para mim também torna interessante, que embora seja um filme mediano,
tem ali a Mimi Leder na direção. É o clímax também, né? Curioso, eu nem tinha me lembrado que, de certa forma, é a Nicole Kidman, né? A salvadora É da muito pátria aqui. boa aquela cena É, da bomba, um momento de tensão, assim, que ela consegue segurar muito bem a Minnie Leathers. É bem, bem interessante, assim. e a Nicole Kidman também tá É como muito... aquela cena da perseguição também. Ele É, tem uma direção muito boa, assim, uhum. da Minnie, assim. O prólogo eu acho muito bom também, sabe? Sim, Eu gosto, sabe, ao invés de focar o choque entre aqueles trens, a uhum, explosão bate, se comunica diretamente com um casal de idosos acordando, é, sim, a composição estética da cena daqueles sujeitos com o olhar infravermelho, né, sim, sim. dentro daquela escuridão dos vagões de um trem. E de fato, assim, não é uma ação impressionante, mas dá para você perceber de Sim, fato sim. de que existe ali é, um empenho criativo para tentar fazer algumas coisas de modo diferente e o mais É, prático possível também. é. Vanderlei, eu quero passar para o tópico habitual também na nossa conversa sobre a reverberação de um trabalho na filmografia de Nicole Kidman, o que ela, em retrospecto, reflete sobre esse trabalho. Infelizmente, eu não tenho conhecimento da Nicole Kidman Hum, citando aí O Pacificador depois de muitos anos, né? Mas hum, é um filme que eu acharia interessante ela refletindo hoje, pensando, eu estou aqui no topo dos créditos da primeira produção do estúdio do Steven hum. Spielberg, sendo dirigida por uma mulher, mas Eu me lembro da época, por exemplo, logo quando ela, em Cannes, ela falou que ia começar a trabalhar pelo menos uma vez no ano com uma diretora, né? uhum, E aí eu acho que veio também essa discussão dos trabalhos anteriores da Nicole sob o comando de uma diretora, e aí vem o nome junto com a Jane Campion, a Mimi Leder, né? Mas eu também não vejo com muita frequência filmes ser citados, assim. Talvez a coisa do Clooney, mas assim, nunca o pacificador estava presente assim, nessa, nessa lembrança, né? é. Para além da relação dela com esses nomes. Inclusive seria muito interessante, não somente Nicole Kidman voltando a ter um projeto com George Clooney, mas a Nicole Kidman com a Mimi Leder, sobretudo se fosse uma Sim, minissérie, né? Eu acho que... e eu acho que agora a Mimi Leder tá no momento. Ela veio uma crescente assim que é bem impressionante. Assim, pegar, por exemplo, esse trabalho dela com a The Leftovers para esse filme, Pacificador, assim, hum. como ela tá fantástica, assim, tá, acho que tá no melhor momento, assim, para retornar, assim, para retomar essa. Eu não sei o que a Mimi Leder pensa em relação à corrente do bem, mas Né? eu percebi que foi um trabalho que meio que a desligou um pouco ali de Hollywood, né? Ela não, Sim, eu acho que ela não, deixa eu até rever aqui, mas eu acho que ela não fez nada assim. Depois, ela levou um tempo assim para voltar a dirigir um filme foi o jogo aquilo entre lá, ladrões, né? Que eu acho até um filminho que eu não não lembro. ofende, assim, sabe? Deixa eu só rever aqui os números de A Corrente do Bem também. Nossa, eu lembro Já que A Corrente do Bem eu era aquele gosto. filme que a gente assistia na escola, sei lá, na oitava série, ou no primeiro ano do ensino Eu médio. também vi isso. Nossa, as pessoas, nossa, choravam com aquilo. Ai, meu É, Deus. É, é o o, a, tipo de filme que é indicado na escola que a gente não. A gente. Meu Deus, não. Pra que isso? Eu não gostava de filme indicado na escola. Então, assim, não, eu eu gostava, tinha um mas... professor que era professor de literatura que fazia escolhas muito boas, Uhum. mas tinha algumas vezes que era bem complicado, assim, porque entrava aquela coisa de você, cinéfilo, sabe? Eu não gostava muito. Esse filme é basicamente aquele filme de crente, né? Do que a gente tem, tipo, Deus não está morto, sabe? Sim.
Mas eu tô vendo que os números ele foi bem ruim assim de bilheteria, né? Que eu acho que também tinha as pessoas achavam, né, que era Haley Joel Osment, Helen Hunt e Kevin É, Spacey. é o tipo, os nomes da, tipo, mais quentes da época, né? É, Os dois, o Helen Hunt e o Kevin Spacey, recém-vencedores do Oscar, né? E o é. Halley, tipo, estourando em Recém-indicado. questão de... Exatamente. Eu acho que foi uma experiência. Eu acho que ela não deve gostar aí do resultado desse filme, mas de fato, ela depois disso ela desenvolveu voltou a desenvolver na televisão assim uma carreira bem interessante. Eu lembro que Muito. o Leftovers eu não assisti porque eu tinha começado o livro do Tom Perrotta quando acho que estava na segunda Sim. temporada, mas eu não consegui seguir com o livro, né, que é Os Deixados para Trás, aí eu acabei não nem assistindo a Nossa, série. Tem a 3 direção muito temporadas, né? boa, né? A direção dela é muito boa, assim. Tem Seria uns, interessante, né, se ela voltasse a trabalhar com a Nicole Kidman, porque infelizmente, assim, né, os últimos trabalhos da Nicole Kidman na TV, é, assim, teve o problema da repetição do David R. Kelly e aí é, depois teve aquela tentativa que achei muito mal sucedida lá do o Roar. Rugido, né? É. Aí eu acho que É, seria foi que lançou interessante. The Expat, né? E falta ela também trabalhar com o Steven Spielberg, mas ele na condição de diretor, não. Pois é. Nunca vamos esquecer daquele projeto The Rivals, né? Né? Que ela ia fazer a Sarah Bernard, né? E É, eu queria escalar outra atriz. e eu jurando que é, ia sair, de repente, ia voltar alguma coisa, assim, porque no ano que ele presidiu o júri de Cannes, ela participou ali Pois como é, é verdade, é uma verdade. integrante, né? Eles ficavam lado a lado um do outro e não aconteceu nada. Verdade. Quando eu, tipo, em Glee também. Exatamente. Bom, este então foi o nosso Arquivos Nicole Kidman, número 28, em que falamos a respeito de O Pacificador. O Pacificador é um filme que, além de ter sido lançado em DVD e em VHS, ele não existe em Blu-ray, até onde eu tenho conhecimento. Ele pode ser alugado na Apple TV, na Microsoft, Story, Claro Vídeo, Google Play, na Amazon. E também tem para compra digital em algumas dessas plataformas que eu já citei. Vanderlei, muito obrigado por sua participação. Deixo o convite para vocês se visitarem o canal e o site Chovendo Sapos e o convite para vocês se inscreverem e acessarem o Cine Resenhas. Obrigado a todos, obrigado, Vanderlei. Até a próxima. Já